Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bora começar então a segunda aula de Segment Tree. Então, para começar a aula, eu vou compartilhar aqui minha tela. Então, vamos lá. Lembrando que esses slides que eu vou usar aqui também estarão disponíveis aí para vocês, tá bom? Então, esses são os slides da aula 2. Preferi separar para não ficar algo muito extenso aí para vocês, tá? Então, na aula 2, nós vamos nos aprofundar um pouco mais aí em Segment Tree. Nós vamos discutir aqui 4 grandes temas. O primeiro eu vou mostrar um problema clássico, que é a área da união de retângulos, tá? E a gente vai resolver com uma técnica chamada Line Sweep. Depois, eu vou comentar um truquezinho bem interessante, que é a Merge Sort Tree. É basicamente uma Segment Tree um pouquinho especial aí, tá? Depois nós vamos discutir sobre Segment Tree dinâmica e, por último, Segment Tree persistente, tá? Então, vamos lá. Aqui sou eu, né? E mesma referência, tá? São as mesmas referências aí do curso. Bora então para o problema clássico. Então, vamos lá. Um problema que aparece com certa frequência aí, tá? E é um problema que nos ajuda aí a resolver vários outros também. É o problema da área da união de retângulos. Como assim? Imagina que você são dados n retângulos, tá, no plano cartesiano, e você quer determinar a área da união deles, tá? Vale ressaltar duas coisas, né? Primeiro, todos os retângulos, eles são, digamos assim, eles não são tortos, então eles são ortogonais aí aos eixos, então sempre é bonitinho cada retângulo, tá? Então, se você considerar aí um eixo X e um eixo Y, os lados vão ser sempre ortogonais aí aos eixos. E quando a gente quer dizer com união, né? Então eu quero que você calcule, por exemplo, nesse caso aqui, seria a área de toda essa região aqui, ó, tá? De toda essa região. Então, por exemplo, esse pedacinho aqui, pessoal, ele pertence tanto a esse retângulo aqui quanto a esse retângulo aqui. Mas não deve ser contabilizado duas vezes, tá? Tem que ser contabilizado uma única vez só. Beleza? Então, dado n retângulos, calcule a área da união deles. Então, vamos lá. Para quem nunca viu esse problema, tem uma versão um pouquinho mais tranquila, que é o seguinte. Imagine que os limites sejam pequenos. Então, imagina que as coordenadas dos seus retângulos vão de 1 a 100, tá? Então, para cada retângulo, ele basicamente vai te dar aí as coordenadas de 2 pontos das diagonais, tá? Então, por exemplo, esse ponto aqui, então, x1, y1, e esse ponto aqui, então, x2, y2, tá? Então, podemos convencionar assim. Normalmente às vezes os problemas usam outras convenções, por exemplo, passar x1, x2, y1, y2, alguma coisa assim, tá? Mas, enfim, você vai ser dado as coordenadas de cada um dos retângulos. Imagine que essas coordenadas são pequenas, ou seja, os valores aí vão de 1 a 100, tá? São valores inteiros, sempre inteiros, de 1 a 100, beleza? E imagina que nós tenhamos até 100 retângulos, tá? Até 100 retângulos. Como que a gente pode resolver este problema aí de forma eficiente, tá? Então, caso você nunca tenha visto esse problema, pause aí, pense aí uns 10 minutos nesse problema e depois você continua aí na resolução, tá? Então, vou resolver aqui a versão com os limites pequenos primeiro, tá? Então, vamos lá. Se os limites são pequenos, galera, qual que é a ideia? Como aqui vai de 1 até 100, eu posso declarar uma matriz de marcação, tá? Uma matriz de marcação. Como assim? Eu vou declarar uma matrizona bem grandona de 100 por 100, tá? E aí, para cada célula dessa minha matriz, eu vou marcar se eu devo contabilizar ela ou não. Então, vai ser 0 ou 1, tá? Então, vai ser uma matriz de marcação. E aí, o que eu vou fazer? Para cada retângulo, quando eu leio lá na minha entrada, eu vou passar por todos os quadradinhos desse retângulo e vou ir marcando com 1. Então, por exemplo, imagina que eu li este retângulo aqui, tá? Então, eu vou passar
marco esse quadradinho com 1, marco esse com 1, com 1, com 1, com 1, com 1, 1, e assim por diante, beleza? Então acontece, ó, para cada retângulo eu vou passar por toda a sua área, marcando todos esses quadradinhos com 1, beleza? E, por exemplo, quando chega esse outro retângulo, esse daqui já estava marcado com 1. Então, quando você passar por essa célula, você vai marcar novamente com 1. Então, não tem nenhum problema você passar por células que você já tinha passado antes, tá? E aí, ao final, galera, basta você passar pela matriz inteira, contabilizar o número de uns, tá? Então, neste exemplo aqui, o número de uns é 52. Então, a área da união desses retângulos é 52, beleza? E é isso. Esse problema, galera, nessa versão, caiu aí na OBI já, e problema, o mar não está para peixes, ou no SPOG Pesca 11, eu vou deixar aqui para que vocês resolvam ele também, tá? Uma versão bem interessante aí, e é uma versão um pouquinho mais fácil aí desse problema que a gente vai ver como resolver a versão mais geral. Lembrando, né, em termos de complexidade, por que a gente pode fazer isso? Nós temos até 100 retângulos, cada retângulo tem no máximo 100 por 100 quadradinhos, então a complexidade fica ó, de 100 vezes 100 vezes 100, então você faz no máximo 10 a sexta operações. E depois você passa por todo mundo, né? Então você passa por a matriz inteira calculando. Então fica ó de 10 a sexta aí, que é um número bem razoável, e você consegue passar o problema. Beleza? Tá. Mas e se as coordenadas fossem de 1 até 10 a quinta? Então imagina que as coordenadas, em vez de ser de 1 a 100, possam ser de 1 até 10 a quinta. E a gente tenha até 10 a quinta retângulos, tá? Essa ideia aqui já não vai funcionar, por dois motivos. O primeiro, limite de memória. Você não vai conseguir declarar 10 a quinta por 10 a quinta de memória, tá? 10 a décima inteiros, por exemplo. Você não vai conseguir declarar. Segundo, limite de tempo, porque a nossa ideia ali, ela ficava cúbica, né? Na coordenada. Então aqui vai ficar 10 a quinta o cubo, vai ficar 10 a 15, que é um número gigantesco, então também estoura o limite de tempo. Então essa ideia aqui, ela não é boa para essa versão mais geral, tá? Então eu quero que você pause aí o vídeo e pense como resolver este problema para essa versão mais geral, tá? Como resolver quando tanto as coordenadas quanto a quantidade de retângulos vão até 10 a quinta, tá bom? Então, agora eu vou resolver aqui a versão mais geral, tá? Vou começar. A gente vai bem passo a passo, tá? Para que vocês entendam bem a fundo aí a ideia. Então, vamos lá. Para essa versão geral, galera, a ideia é a gente usar uma line sweep. Então, por isso que eu quis aqui mostrar esse problema clássico para vocês, porque ele é um problema que nos ensina aí, né, como usar bem essa técnica da line sweep. E line sweep é uma técnica bem utilizada aí em diversos problemas, não só problemas com seg, mas segment tree e line sweep é um casamento muito bom, tá? Aparece em diversos problemas. Então, vamos lá. Para quem nunca viu, o que é line sweep? Você vai imaginar uma linha, por isso line, tá? Varrendo a sua figura, por isso sweep de varrer. Então, eu quis mostrar aqui a minha linha como esse tracejado aqui. Imagina que você tem uma linha e imagina que ela vai varrer a sua figura. Então, ela começa lá da esquerda da sua figura, vai varrendo a figura, tá? Toda, e chega até na parte direita, beleza? E durante este processo, enquanto, né, sua linha está passando pela figura, você vai calculando as áreas. Como? Como que a gente pode ir calculando as áreas enquanto a linha vai passando pela figura? Vamos lá. Vamos supor que a gente consiga manter a cada momento o tamanho da line que está dentro de algum retângulo. Como assim? Essa line sweep, normalmente ela vai ser alguma estrutura de dados, tá? Então, por enquanto, aqui a gente vai abstrair. Imagina que é alguma estrutura de dados, depois a gente pensa nela, que a cada momento eu consigo saber qual o tamanho desta line que está sendo coberta por algum dos retângulos. Então, por exemplo, neste momento aqui, ó, nós não temos nenhuma
nenhuma coordenada sendo coberta por nenhum dos retângulos. Então, seria o tamanho 0. Neste daqui, ó, nós temos este tamanho aqui, que nós vamos ver que é tamanho 3. Neste daqui, galera, nós temos tanto este tamanho quanto este aqui. Então, o total vai dar 3 mais 2, que é 5. Beleza? Então, imagina uma estrutura de dados, a princípio qualquer, que em um dado momento você consegue saber qual o tamanho total desta linha está sendo encoberta por algum dos retângulos. Beleza? Então, esse vai ser um dos problemas que a gente vai discutir já, como resolver. Tá? Imagina, abstrai aí, vamos supor que a gente consiga resolver isso de forma eficiente. Tá. Dado isso, se a gente tem essa estrutura mágica aí, será que a gente consegue resolver o problema? Será que a gente consegue calcular essa área? E a resposta é sim. Como? Vamos lá. Imagina só os momentos onde este tamanho muda. Que tamanho? O tamanho da line que está sendo encoberto por algum retângulo. Então, por exemplo, deste momento aqui até este momento aqui, a linha passou por diversos pontos, diversas coordenadas reais, por exemplo. Só que, em todo este momento aqui, o tamanho sempre foi 0. Então, eu sei que a área entre essas duas lines aqui, entre essas duas linhas, a área dos retângulos é 0. Vai ficar mais claro quando eu vier dessa para essa. Ó. Imagina essa daqui, ó, esta line aqui. Eu sei que o tamanho que os retângulos encobrem essa linha é 3. Então, ó, enquanto essa line passa daqui para cá, eu não preciso passar por todos os instantes. Por quê? Porque eu sei que nunca muda. Só vai mudar daqui para cá. Quando chegar aqui, altera. Então, durante todo o percurso aqui, o tamanho da line encoberta é 3. Então, para eu calcular essa área aqui, galera, eu vou pegar o 3 e multiplicar por esse tamanho aqui, que no caso vai ser 1. Então, 3 vezes 1 vai dar esta área aqui, que vai ser a área 3, tá? Então, com essa ideia aqui a gente entende os únicos momentos que são importantes para a gente conseguir calcular a área dos retângulos, a área da união dos retângulos, são os momentos onde há alteração da quantidade, né, a alteração do tamanho da line que está encoberto por algum retângulo. E esses momentos são os momentos onde ou entra algum retângulo ou sai algum retângulo, tá? Então, o que é isso, entra ou sai? Imagina um retângulo aqui, fixa um retângulo, e imagina essa ideia da line. Então, a line passando daqui para lá. Vai ter um instante onde a line cruza exatamente a borda do retângulo, tá? E aí vai ter uma intersecção entre a line e este retângulo em específico, e vai ter um momento onde a line bate na outra borda do retângulo, na saída, tá? Na saída desse retângulo. Então, a gente fala que cada retângulo gera 2 eventos na nossa line sweep, tá? Um evento de entrada, ou seja, quando este retângulo passa a interferir nessa line, digamos assim, tá? Um evento de entrada e um evento de saída, quando este retângulo deixa de interferir nessa line, beleza? Então, eu estou usando esse termo aí de evento, porque é um termo que a gente usa aí nessa técnica de line sweep, tá? Então, quando a gente pensa em line sweep, a gente pensa em algo ocorrendo e a gente só pensa nos eventos onde há mudança de alguma coisa. Nesse caso, há mudança em relação à nossa line. Então, os únicos momentos que vão alterar aí a nossa line são os momentos de entrada e saída de retângulos, beleza? Entrada é no menor x do retângulo, então o x mínimo do retângulo, e saída é no maior x. Aqui está maior y, está errado, deixa eu já mudar aqui. É no maior x, tá? Então, galera, isso significa que neste exemplo aqui, nessa figura, eu tenho 3 retângulos, eu vou ter 6 eventos. Entrada do retângulo 1, entrada do retângulo 2, entrada do retângulo 3, saída do retângulo 1, saída do retângulo 3, saída do retângulo 2. Esses são os meus 6 eventos importantes para eu conseguir calcular essa área, beleza?
Então, vamos passar por eles em ordem, tá? Então, normalmente, quando você pensa em line sweep, você identifica os eventos, ordena esses eventos de acordo com algum critério e vai processando os eventos e mantendo alguma estrutura. Então, vamos lá. Nossa line começou à esquerda. O primeiro evento é a chegada do retângulo 1, tá? Só que como antes não tinha nada, então antes o tamanho da line que estava encoberto era 0. Então 0 vezes qualquer tamanho aqui vai dar 0, então não contabilizou nada, logo a nossa soma, ou seja, a nossa área total, começa como 0. Beleza. Só que neste evento acontece uma coisa interessante. Entra este retângulo, tá? Quando entra este retângulo, a gente vai colocar na nossa line que este intervalo aqui está encoberto por esse retângulo. Então, a nossa line passa, de alguma forma, que a gente vai ver depois, passa a dizer que o tamanho encoberto da line é 3. Beleza? Tá, bora para o próximo evento. Quando eu chego no próximo evento, eu sei que o tamanho da line do evento anterior era 3, e aqui tem tamanho 1, a diferença dos x's desses dois eventos. Então, a área que eu vou contabilizar aqui vai ser 3 vezes 1. Então, ó, no próximo momento, entrada do retângulo 2, calculamos a área dos retângulos entre esse momento e o anterior da seguinte forma. Para isso, basta multiplicar o tamanho da line que estava dentro de algum retângulo, no caso era 3, no momento anterior, vezes a distância entre os dois momentos, no caso 1. Então, 3 vezes 1 dá essa área aqui em azul, e a gente vai somar 3 na nossa resposta. Como ela era 0, passa a ser 3. Beleza. Aí, galera, neste momento aqui, então, percebam que eu preciso primeiro contabilizar a resposta, né, a área entre os dois eventos, depois eu processo o evento que está acontecendo ali. Qual é o evento que está acontecendo ali? Entrada deste retângulo 2. Quando este retângulo 2 entra, a área da line que está sendo coberta por algum retângulo, antes era 3 e passa a ser 3 mais 2, 5. Tá? Então passa a ser 5. Beleza. Aí agora nós vamos para o próximo evento, que é a entrada do retângulo 3. Quando o retângulo 3 entra, nós vamos contabilizar a área de todos os retângulos entre esses dois eventos. Então isso é uma coisa que precisa ficar claro para vocês. Quando a gente vai de um evento para outro, a gente contabiliza todas as áreas de qualquer retângulo aqui dentro, tá? A união dessas áreas, beleza? Então, como é que eu faço isso? Eu sei que o tamanho da line que estava encoberto no evento anterior era 5, 3 mais 2. E a distância entre esses dois eventos aqui é 3. Portanto, a área que eu preciso somar aqui é 5 vezes 3, que dá 15. Tá? Então, note que eu vou contabilizar de uma vez só. Eu não estou fazendo este cálculo e este cálculo. Não. Beleza? Então, 3 vezes 5 dá 15, e a gente já tinha 3 na nossa resposta, então a nossa resposta passa a ser 18. E aí agora eu vou processar a entrada do retângulo. Então, de fato, eu vou colocar esse intervalo aqui na nossa line. E aí, o tamanho da line que vai ficar encoberto passa a ser 8. Então, daqui até aqui, nessa line, tem tamanho 8. Beleza. Aí agora, a gente vai para o próximo evento, e para calcular o tamanho, a área dos retângulos, né, que estão entre os dois eventos, basta a gente multiplicar 8 pela distância entre esses dois eventos, que é 2, então 8 vezes 2 é 16. Como a gente já tinha 18, 16 mais 18 dá 34. Então a área até aqui, ó, então eu sei que essa área aqui, ó, até aqui é 34. E aí agora eu vou processar a saída deste retângulo aqui, que é este evento, tá? Neste caso, essa saída não altera em nada a quantidade, o tamanho da line que está encoberto pelos retângulos, então era 8 e permanece sendo 8. Agora eu vou para o próximo evento. O próximo evento é aqui na saída do retângulo 3. Então, na saída do retângulo 3, eu vou computar, então, novamente, o 8, que era a quantidade que estava encoberta no evento anterior, vezes a distância entre esses dois eventos. 8 vezes 2 dá 16. 34, que a gente tinha, mais o 16 passa a ser 50. Beleza? E depois eu vou lá e processo esse evento, que é a saída deste retângulo. Quando este retângulo aqui sai, no caso, só vai sobrar este único retângulo aqui na nossa line, então a quantidade encoberta passa a ser 2.
e aí a gente vai processo para o último evento, que é a saída deste retângulo 2, e aí, para calcular essa área, a gente vai multiplicar 2 por 1, 2 é a quantidade encoberta da line no evento anterior, e 1 é a distância entre os eventos, então soma 2, e aí nossa área passa a ser 52, que é a resposta final, e no final a gente ainda retira processa este último evento, que é a retirada da saída deste retângulo aqui, e aí a nossa line volta a ser zero, tá? O tamanho encoberto na line volta a ser zero. Então, galera, essa é a ideia aqui da line sweep, tá? Então perceba aí como a gente identificou os eventos, processou os eventos na ordem deles, tá? E foi mantendo alguma coisa. Nesse caso, seria a nossa line e a resposta, a área até então. Beleza? Essa é uma ideia muito útil, tá? Essa ideia de line sweep. Ela aparece em diversos problemas e é muito legal de vocês treinarem também essa ideia de line sweep, tá? Aí agora, galera, para a gente finalizar, ainda falta uma parte muito importante, que é o seguinte: como que eu mantenho a line? Essa line, eu falei para vocês que seria uma estrutura mágica, né? É uma estrutura que ela precisa suportar o quê? Entrada aí de retângulos. Na verdade, quando entra um retângulo, é como se tivesse colocando na line aí, de alguma forma, o intervalo em Y que esse retângulo representa. Saída de retângulo, então quando um retângulo termina, você vai remover de alguma forma este intervalo, e você precisa manter também na sua line quanto dessa line, qual o tamanho da line que está sendo encoberta aí por esses intervalos, né, que representam os retângulos, tá? Então, essa é a parte mais difícil do problema, na minha opinião. Na verdade, sim, quem nunca tinha visto line sweep, provavelmente a ideia de line sweep foi bem diferente, mas para quem já viu line sweep, eu acho que isso é um pouco mais comum, tá? Mas a dificuldade do problema também está na line. Como que a gente constrói essa estrutura mágica aí, tá? Então, pausa aí, pensa aí uns 15, 20 minutinhos, como estruturar aí essa estrutura, né? Como que ela vai ser, e a dica, né, que você está numa aula de Segment Tree. Então, o que você vai usar, né? Então, pausa aí, pensa um pouco, e daqui a pouquinho você continua. Então, galera, vou continuar aqui explicando como que a gente pode pensar nessa line. Antes de falar propriamente dito, né, como ela vai ser, eu vou dar uma ideia por trás dela, que é o seguinte: imagina que você tenha um vetor de marcação nos y. Então, imagina um vetor de marcação aqui ó, na horizontal, desculpa, na vertical aqui, tá? E onde ele tem todas as coordenadas. Então, por exemplo, vai de 1 até 10 a quinta, que eram os limites das coordenadas que eu tinha falado aí para vocês, tá? E a gente vai manter isso como vetor de marcação, ou seja, vai ser 0, 1 não. Vai ser o seguinte: quantos retângulos estão cobrindo esta coordenada naquele momento? Então, por exemplo, quando eu estou com a minha line neste momento inicial aqui, está tudo 0. Quando eu estou com a minha line bem aqui, ó, logo após a entrada, fica tudo 0 aqui, tudo 1 aqui, tudo 0 aqui. Quando eu estou com a minha line aqui, olha só que legal. Daqui até aqui está tudo 0, não tem retângulo nenhum. Daqui até aqui tem que estar tudo 1, porque só tem esse retângulo 3. Daqui até aqui tem que estar tudo 2, porque tem o retângulo 1 e o 3. Daqui até aqui tem que estar tudo 1, porque só tem o retângulo 3. E daqui até aqui tem que estar tudo 2, porque tem o retângulo 2 e o retângulo 3. E daqui para cá, 0. Tá? Então, esse seria a representação aí, né, deste vetor de marcação, marcando para cada uma das coordenadas quantos retângulos estão passando por aquela coordenada naquele instante. Beleza? Vamos supor que a gente tenha isso. Quando a gente processa a entrada de um retângulo, basta eu somar 1 no intervalo de y que ele corresponde. Então, quando chega esse retângulo aqui, ó, eu pego o intervalo de y desse retângulo, que é essa parte aqui, e somo 1, vou lá na minha estrutura e somo 1. Então, por exemplo, se fosse um vetorzão puro, bastaria só fazer um for e somar 1. Claro que eu não posso fazer isso porque a complexidade vai estourar, né? Mas seria essa ideia. E quando um retângulo saísse, né, ou seja, a saída de um retângulo, por exemplo, aqui,
eu passo por todas as coordenadas y que esse retângulo tem e vou subtraindo 1, tá? É o análogo, beleza? Então, eu tenho aí essas duas operações. Tá. Só que é o seguinte, como é que eu obtenho aí o tamanho coberto por algum retângulo na line? Então, isso vai ser a quantidade de coordenadas que não estão marcadas com zero, tá? Porque zero significa que não tem nenhum retângulo. Se é maior do que zero, tem algum retângulo. Então, a gente quer quantas coordenadas possuem algum retângulo passando por elas naquele momento, beleza? Então, pensa o seguinte, se eu quero quantas coordenadas não estão zeradas, se eu tiver um número de zeros, basta pegar o total menos o número de zeros, tá? Então, eu vou focar aqui em manter a quantidade de zeros aí na minha estrutura, beleza? E é isso. Aí agora que eu formulei um pouquinho melhor aí, estruturei um pouquinho melhor o que a gente precisa fazer com essa line, o que a gente precisa que essa line tenha de operação, eu quero que você pause novamente, pense, tente estruturar melhor agora a sua ideia. Pensa aí como que você vai usar a Segment Tree para resolver este problema de forma eficiente, tá? Faça aí uma pausa e você volta daqui a uns 10 minutinhos. Então, continuando, galera. Solução 1. A gente pode fazer uma seg onde em cada nó eu vou manter a quantidade de zeros. Lembra que eu falei para vocês? Normalmente é muito comum você pensar o seguinte, o que você quer fazer na sua carry? E aí você coloca aquele tipo de informação dentro do nó. Então, eu estruturei aqui de tal forma que eu preciso da quantidade de zeros. Então, eu vou manter a quantidade de zeros dentro do meu nó. Porém, eu tenho updates de intervalo. Tem que somar 1 ou subtrair 1 no intervalo. Então, além de manter essa quantidade de zeros, que eu chamei de Q0, eu vou ter que ter uma lazy de soma, né? Para processar esse update em intervalo. Então, eu chamei aqui de LZSum, lazy de soma. Tá? Novamente, pausa e pensa nos detalhes desta seg aqui em específico. Como que você pode, por exemplo, dar o refresh nessa seg, tá? Então, pensa aí como fazer essa seg, que é uma seg com lazy, beleza? Então, continuando, como que a gente vai fazer essa seg? Galera, na verdade, isso é uma pegadinha. Essa solução não funciona, tá? Essa solução 1 aqui, ela é uma solução que, por muito tempo, eu pensei que funcionava. Eu acho que ela é bem fácil de você chegar nela, tá? Bem comum aí, mas na verdade ela não funciona. Por quê? Vamos ver. Imagina que nós vamos atualizar um nó e a gente tenha que o LZSum seja -1. O que isso daqui significa? Significa que este nó participou de um update aí, né? E tem que subtrair 1 de todo mundo. Só que a gente está mantendo o Q0, quantidade de zeros. Então, quando eu for somar -1 em todo mundo, como que eu mantenho a quantidade de zeros? Então, para calcular o novo Q0, ou seja, quantos zeros a gente vai ter ali, a gente vai precisar do número de uns. Por quê? Eu vou subtrair 1 em todo mundo. Então, o novo zero, o cara que virou zero, é porque antes ele era 1. Então, para eu conseguir atualizar o meu Q0, eu vou precisar quantos uns tem neste momento, antes do refresh. Então, eu descubro que, além do Q0, eu vou ter que manter uma informação que é um Q1 da vida. Quantos uns tem ali dentro. Beleza. Só que agora, pensa o seguinte. Imagina que você tem o LZSum -1 e você tem aí o Q0 e o Q1. Como é que você atualiza essas informações? O Q0, você vai jogar o Q1 para o Q0. Mas e para calcular o Q1? Você vai ter que precisar de um Q2. Né? Quantos 2 tinha antes? E assim por diante, galera. Então, se você for pensar a fundo nessa ideia, você vai precisar manter a quantidade de todas as quantidades, de todos os números aí. E por isso não vai funcionar. Você não consegue nem ter tanta memória aí na sua seg. Então, por esse motivo, essa seg não funciona. E
agora? Como então a gente vai fazer essa line, tá? Lembrando, o que deu errado foi a forma como a gente estruturou a seg. Não foi aquela ideia do vetor de marcação. Essa ideia aqui, ela está correta. O problema foi como a gente tentou manter de forma eficiente este vetor de marcação aqui, beleza? Então, pensa aí como você pode estruturar de uma outra forma a sua seg para conseguir manter de forma eficiente aquele vetor de marcação ou conseguir pelo menos responder aquela pergunta lá, né? De quanto da line está coberta por algum retângulo, beleza? Então vamos lá, pausa aí, pensa aí mais uns 10, 5 minutinhos e daqui a pouco você volta. Então, continuando, eu vou responder aqui como... Então, agora sim a gente vai ver a versão final, como manter essa line, tá? E aí a solução 2, que agora sim funciona, é... Galera, a sacada dessa solução é o seguinte, lembra quando eu estruturei assim, ó, eu quero a quantidade de zeros? Isso é ruim. Na verdade, a grande sacada é você pensar o seguinte, eu quero a quantidade, eu quero o mínimo, o menor valor dentro de um nó, e quantos daquele mínimo existem. Então, por exemplo, ó, em cada nó, a gente vai manter o menor valor, então o valor mínimo, tá? Então imagina lá aquele vetor de marcação, tá? Aquele vai ser o vetor que a seg representa. O que eu vou guardar no nó da seg? O menor valor que apareceu naquele intervalo do nó e quantas vezes este menor valor aparece. Então, vai ser o mínimo e a quantidade do mínimo. Então, min, QTD min. E uma lazy de soma, lazy sum. A lazy de soma é porque eu vou ter que processar aqueles updates, né? De somar um no intervalo ou subtrair um no intervalo. Beleza. Então, a grande sacada é, eu estava enxergando zero como, eu quero a quantidade de zeros. Não. Pensa o seguinte, da forma como o nosso problema está estruturado, toda vez que chega um update no intervalo com -1, ou seja, toda vez que sai um retângulo, é porque ele entrou anteriormente, tá? Então, nunca a gente vai ter um valor negativo naquele meu vetor de marcação, beleza? Segundo, quando eu tenho mínima quantidade de mínimo, se eu quiser a quantidade de zeros, basta eu olhar se o mínimo é zero ou não, tá? E aí, se for zero, eu pego a quantidade de mínimos, que vai ser a quantidade de zeros. Se não, eu falo que todo mundo naquele nó está preenchido. Então, olha só que legal. O refresh fica bem simples, tá? O refresh desse nó fica bem simples. Então, imagina, você está somando lazy sum e você tem quantidade de mínimo e mínimo. Como você vai somar essa quantidade em todo mundo, você, inclusive, vai somar essa quantidade do mínimo e a quantidade de mínimo se mantém, tá? Então, ó, todos os elementos sofrem alteração. Então, você vai somar o valor LZSUM em todo mundo. Então, o menor valor... Então, vamos supor que o menor valor fosse 2 e você está somando -1. Agora, o menor valor, que era 2, passa a ser 1. Tá? Vamos supor que antes tinha 5 valores iguais a 2. Agora vai ter 5 valores iguais a 1. E esse vai ser o mínimo. Então, o QTD min se mantém, e o min você soma o LZSUM. Simples assim. Então, o refresh fica bem simples. Vamos ver o merge. Então, se você tem os mínimos dos dois filhos e a quantidade dos mínimos, o que você faz? Você olha se os mínimos dos filhos são iguais ou diferentes. Se são diferentes, então você pega o mínimo, a quantidade do mínimo, do filho que tem o menor mínimo. Agora, se são iguais, você copia o mínimo dos filhos para o mínimo do pai, do pos, né, no caso, e aí você soma a quantidade de mínimo, tá? Então o merge também é bem fácil de fazer. Basicamente uns ifs aí. Beleza? E como é que eu faço para calcular o tamanho coberto por algum retângulo na line? Basta você olhar para o nó raiz. O nó raiz, ele representa a line inteira, tá? Representa todas as coordenadas. Se o mínimo da raiz for maior do que zero, significa que todo mundo, ou seja, o intervalo inteiro, está encoberto, tá? Por algum retângulo, beleza? Agora, se o mínimo for zero, você vai conseguir a quantidade de mínimo
porque vai estar no nó, né? O QTD-min vai ser a quantidade de zeros, e aí você pega tudo menos essa quantidade. Então a gente tem uma forma aí bem eficiente de manter as coisas usando uma seg, beleza? Então aqui, novamente, eu explico que os valores nunca ficam negativos, né? Porque toda vez que alguém sai, toda vez que o retângulo sai é porque ele já entrou anteriormente. E no fundo, galera, essa seg ela é muito simples de implementar. Ela é uma seg com lazy bem padrãozinha, bem normal. Porém, onde está a sacada, a ideia bem interessante desse problema? Está em você verificar que a gente só precisa do mínimo. Então, em vez de você focar no zero, você foca no mínimo, tá? Isso faz com que você consiga estruturar bem aí a sua ideia, beleza? E, galera, a gente tem vários exercícios nessa vibe. Então, eu coloquei 4 exercícios aqui, ó. O Pesca 11, NK Mars, Area of Rectangles e o Floresta em Risco, que caiu, se eu não me engano, na maratona de 2020. Ah, não, de 2019, na primeira fase, tá? Então, todos esses daqui tem a ver com a área da união de retângulos. E eu coloquei alguns aqui que tem a ver com line sweep, tá? Então, coloquei esses 3 aqui que tem a ver com line sweep e você consegue resolvê-los usando o segment tree, tá? Então, segment tree line sweep mais segment tree, beleza? Para que vocês possam treinar aí não só este problema específico, mas também o line sweep em geral, beleza? Galera, um outro tópico que eu vou comentar aqui já nessa parte, então eu vou juntar aí a parte 1 e a parte 2 no mesmo vídeo, tá? É merge sort tree. Isso porque essa parte aqui ela é pequenininha, tá? Então ela não vai dar um vídeo muito extenso. Então vamos lá. Primeiro eu vou ler aqui com vocês o problema K-Carry Online. Então é o seguinte, ó. Given a sequence of any numbers, A1, A2, up to AN, and a number of k-queries, a k-query is a triple IJK. For each k-query, you have to return the number of elements greater than k in the subsequence AI up to AJ. Então é o seguinte, ele vai te dar um vetor aí que é fixo, tá? Então N números são fixos, tá? Ele nunca muda. Ele vai te dar várias perguntas, várias k-carries. Cada k-carry é o seguinte, ele vai te dar IJK e quer contabilizar quantidade de elementos maiores do que k no intervalo de I até J. Então olha para o intervalo de I até J, quantos desses elementos aí são maiores, estritamente maiores, tá? Estritamente maiores do que o valor k, beleza? E, assim, ele é online. Por que ele é online? Você vai ver aqui a forma como ele estruturou a entrada, ele não vai te dar simplesmente o I, o J e o K, tá? Ele não vai te dar simplesmente o I, o J e o K. Ele vai te dar 3 números, A, B e C, e para você obter o I, o J e o K, ele te dá uma formulinha. Você faz o A, XOR, a última resposta. Então, olha só que interessante. Essa é uma forma de forçar que você resolva online. Por quê? Para você saber quais são os índices de uma k-query, né? De uma query de agora, você precisa ter respondido a query anterior. Senão você não vai saber qual é a última resposta, tá? Então, pensem aí em como resolver de maneira online, tá? De maneira online. Então, k-query online. Então, pausa aí, tenta resolver aí o problema sozinho, pensa aí uns 15 minutinhos no problema, e aí depois você volta, tá? Então, vamos lá. Vou resolver aqui o problema. Neste problema, nós temos que encontrar de forma eficiente o número de elementos em um intervalo, que sejam maiores do que um valor dado. Não só eficiente, como online, tá? O que é online versus offline? Online é quando você processa nesse caso, né, cada query na hora. Então, chegou uma pergunta, você já responde na hora. Chegou uma pergunta, você já responde na hora. Offline seria você pegar todas as perguntas antes e aí você processá-las numa ordem
ótima aí para você, e depois você reorganizar e responder na ordem da entrada, tá? Então isso seria offline. Nesse caso não dá para fazer offline, porque para saber uma query você precisa da resposta da anterior. Então você é forçado a fazer online. Galera, se o problema sempre fosse no vetor inteiro, então imagina que não é mais no intervalo, fosse sempre no vetor todo. Bastava você ordenar o seu vetor e fazer uma busca binária, né? Então, o problema se resolveria aí com uma simples busca binária. Até porque os valores são fixos, você não altera os valores. Mas, o que acontece? Como que a gente pode tentar usar essa ideia aqui de busca binária, só que aplicar para um intervalo, tá? Então, pensa aí um pouquinho como que a gente pode estruturar isso. E vamos lá. A grande sacada desse problema é o seguinte: para cada nó, nós vamos manter um vetor ordenado com todos os elementos daquele nó. Então, olha só. Ó. Vamos pegar, por exemplo, esse nó aqui. Ele só representa o intervalo de 1 a 1, né? Só esse único cara. E aí a gente vai ter um vetor com um único elemento, 9. Vamos pegar agora este cara. Este vetor aqui, ele tem os elementos de índice 3 e 4. E aí eu vou pegar eles aqui e vou manter ordenado. Então, ó, 6 e 8, tá? Apesar do 8 vir antes, eu mantenho 6 e 8. Vamos pegar, por exemplo, este nó. Ele representa este intervalo todo. Eu vou pegar todos esses elementos e mantê-los ordenados. Então, ó, 7, 9, 10 e 11. E aqui a raiz mantém todo mundo aqui de forma ordenada. Beleza? Vamos ver por que isso é bem útil, por que isso pode nos ajudar. Então, vamos supor que chegue a seguinte query. In igual a 1, fim igual a 6, ou seja, o intervalo é este daqui, marcado em azul, e o k igual a 8, ou seja, eu quero determinar quantos elementos são maiores ou iguais a 8. Olha só que legal. Eu posso compor um intervalo de 1 a 6 usando dois nós. Então, este nó de 1 a 4 unido com este nó de 5 a 6. Com isso, eu vou obter o intervalo todo de 1 a 6. Se eu contabilizar quantos valores são maiores que 8 nessa parte, e quantos elementos são maiores do que 8 nessa parte, pronto, basta eu somar as duas e responder, que vai ser quantos elementos são maiores que 8 no intervalo de 1 a 6, beleza? E para cada um desses, como eu tenho um vetor já ordenado, eu faço aquela ideia que a gente tinha comentado com vocês, que é usar a busca binária. Então aqui dentro eu uso busca binária, determino que só tem um elemento maior que 8. Aqui, usando busca binária, determino que só tem um elemento maior que 8. Portanto, nós temos dois elementos maiores do que 8 no intervalo de 1 a 6. Beleza? Então essa vai ser a ideia. Então é uma ideiazinha bem rápida aí de explicar, só que ela é muito genial por alguns motivos. Então vamos lá. Primeiro, como é que eu faço para construir essa seg? Tá? Para isso, eu vou fazer uma função build. Então aqui é bem importante fazer uma função build, até porque pode ver que não tem update, tá? O programa original não tem update. E se já temos então vamos pensar, quando eu faço o build, eu tenho que me preocupar, né? Basicamente, como eu construo o nó folha e como eu construo o nó quando eu já tenho os dois filhos construídos. Então, o nó folha, o vetor dele é simplesmente o próprio elemento que está lá. E quando você tem os dois filhos construídos, que é a parte mais complicadinha, você vai fazer o merge desses dois vetores. Então, olha só, você tem os vetores dos dois filhos já ordenados. Você quer construir o seu vetor ordenado também. Que problema que é esse? Esse problema, para vocês que já viram, é exatamente o merge do merge sort. Então, lembra o algoritmo de ordenação merge sort? Você chega exatamente nessa mesma coisa. Então, por isso que esta seg em específico é chamada de merge sort tree, tá? Merge sort tree, porque você realiza aí o merge sort e vai salvando aí esses vetores aí dentro da seg, beleza? E é isso, mas não deixa de ser uma seg onde você guarda para cada nó um vetor com todos os elementos dele já ordenados, beleza? Tá. E como que você faz? Então, para quem nunca viu esse merge, a ideia é simples, né? Então, imagine que você tem dois vetores ordenados, você quer construir um outro que seja a junção dos dois ordenados. Você mantém aqui quem é o menor não usado no primeiro vetor, menor não usado no segundo vetor,
e sempre você compara qual dos dois é o mínimo, joga para o seu vetor que você está construindo. E tem que tomar cuidado quando um desses vetores aqui terminar. Tá? Então, basicamente é isso. Tá. Mas tem uma preocupação, né? Será que a gente pode criar um vetor para cada nó? Será que a memória não vai explodir? Porque, por exemplo, numa das ideias lá na ideia que deu errado aí do, do problema de área da união de retângulos, a gente falou que não daria para manter a quantidade de todos os elementos. Né? Por que eu falei isso? Por que aqui agora eu estou querendo usar um vetor dentro de cada nó? Por que aqui pode e lá não? Vamos lá. Lá eu teria que manter para todo nó exatamente 10 a quinta elementos, tá? Falando quantidade de caras que estão ali dentro, desde 1 até 10 a quinta. Então, a memória ficaria quantidade de nós vezes 10 a quinta. Aqui não, aqui é diferente. Aqui, ó, eu quero manter para cada nó um vetor com todos os elementos ali dentro e cujo tamanho seja exatamente esse, tá? Então, para este nó, eu vou ter um vetor com 8 elementos. Para este nó, eu quero um vetor com 4 elementos, tá? Então, assim por diante. E aí, se você observar, isso fica... Você pode fazer isso em termos de memória. Por quê? Cada elemento só aparece em um único nó por nível. Então, fixa um elemento aqui, ó, o 11. O 11 eu vou ter um elemento 11 neste nó, um elemento 11 neste nó, um elemento 11 neste nó, um elemento 11 neste nó. Então, eu tenho um por nível. Então, para cada elemento eu vou ter log versões dele, tá? Digamos assim, cada cara vai ter que declarar indiretamente, né? Log variáveis para manter o valor dele. Portanto, a memória adicional, só para manter os vetores, vai ser n log n, que não é muito, tá? N log n para a memória é algo bom aí, beleza? Só que, para que você declare exatamente o que você precisa, eu recomendo que você use vector, tá? Para você não precisar declarar a memória a mais. Então, quem for aí fazer C++, né? Usa o vector. E é isso. Qual a complexidade de cada query? Então vamos lá. Cada query, galera, então, por exemplo, aqui, ó, para eu construir um intervalo qualquer com os nós da SEG, a gente sabe que a gente usa oddlog. E para cada um desses nós, a gente vai fazer uma busca binária aqui dentro, que também é oddlog. Portanto, cada query nesta ideia fica oddlog quadrado, beleza? E é isso. Então, essa é a solução desse problema, tá? Você vai ficar a complexidade de odd log quadrado por query, mas nesse problema passa, e você consegue responder online, tá? Lembrando que não tem update. O próximo tópico vai ser sobre segment tree dinâmica, tá? Seria a parte 3 aí dessa aula. Mas eu só gostaria de falar o seguinte: por que esse problema ele é muito legal? Porque ele é o primeiro problema que eu estou mostrando aqui, onde você, dentro de cada nó, tem uma outra estrutura lá dentro. Não simplesmente só variáveis, né? Você pode ter vetores, vectors, você pode ter set, você pode ter até mesmo uma outra seg ali dentro. Então dá para você estruturar a sua seg como uma struct, digamos assim, e ter dentro de uma seg você cria uma outra seg ali dentro. E aí você teria o conceito aí de seg 2D, tá? A gente não vai entrar em detalhes em seg 2D. Quem quiser, eu deixei lá nas referências, você pode se aprofundar, mas é isso, beleza? Então o legal desse problema é mostrar que você consegue manter todos os elementos, porque a complexidade de memória, né, fica log para cada cara. Então, n log de memória, o que é tranquilo, beleza? E é isso. Eu vou finalizar, então, essa primeira e segunda parte aqui dessa aula 2, tá? Então, primeiro e segundo aqui, de acordo com esse norte aqui que eu fiz. E nos vemos aí na terceira parte, tá? Então, até daqui a pouco, galera. Até mais. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Então, até mais.